Olá, esse é o nosso primeiro projeto de Natal. Eu vou ensinar aqui como fazer essa linda capa de galão de água. Nesse projeto, eu vou retirar as medidas dessa peça que tem em mãos e eu vou utilizar tricolines coloridos, a base um tricoline branco. Vou utilizar também os barradinhos com estampa de Natal. Bordado inglês, né? No caso aqui eu tenho 2 modelinhos, elástico para fazer essa parte aqui onde vai encaixar a bomba de água. Vou utilizar também tesoura, lápis, também vou utilizar aqui fita métrica, alfinete e também aqueles grampinhos, sabe, de segurar a roupa. Quem tiver pode utilizar, eu utilizo mesmo os alfinetes. Eu deixo tudo separado na mesa, tá? O que eu vou precisar. E nesse momento eu já vou medir aqui a capa da bombona, tá? Para saber qual é a altura dela. E depois de eu medir aqui, eu vou ter uma noção do quanto que eu vou utilizar de tecido para deixar a sobra pro encaixe do elástico na peça. Outra coisa é o tamanho do barrado, né? O espaço que eu tenho que deixar ali para costurar o barrado na peça. Tudo aqui nesse projeto ele vai ser feito de uma outra maneira, tá? Diferente do que tá nessa peça, que eu vou utilizar o barrado, vou utilizar o bordado inglês e ainda vou dar um acabamento com aqueles tricolines coloridos ali que eu separei. Então eu vou fazer a medida da base para me cortar o tecido branco nesse momento. E depois eu vou deixar um espacinho para costura. Aqui essa é a bombona que eu tenho em casa. Eu vou colocar a capa nela para verificar se a medida tá correta, tá certo? Eu coloco, alinho bem ela na bombona, vejo como é que ela tá. Eu acredito que aqui eu vou fazer algo diferente, tá? Eu não vou fazer igual como tá aqui essa capa. Acho que precisa de mais alguma coisa, ela ficou meio curtinha aqui. E eu acho que eu vou fazer mais um acabamento na parte de baixo. Aí aqui eu já separo tudo que eu preciso. Meço novamente aquele espaço que tem dentro da virada para pôr o elástico. Aqui eu já peguei um caderninho e vou anotar a medida. Esse tamanho aqui é o tamanho de 48 centímetros que eu vou deixar. Aqui eu estico bem a peça para saber o tamanho que eu vou precisar. No caso aqui é 93 eu vou precisar centímetros. A medida dela dobrada de 46 mais 1 centímetro para costura aqui, tá? Esse é o comprimento da peça. Também anoto no caderninho, para não precisar ficar medindo todas as vezes que eu precisar. Agora eu deixo de lado essa peça e vou pegar a parte branca, que é a base, e vou fazer o corte do tecido. Vou medir, vou marcar e vou fazer o corte do tecido. Eu vou marcar com lápis, mas se você precisar ou quiser, tem essa caneta aqui, que ela é uma caneta que sai ou apagando com essa borrachinha que tem na ponta, ou você pode passar o ferro que ela também passa, ela sai no calor, tá? Eu prefiro marcar com lápis. Aqui eu já tô marcando com lápis, marco toda a peça, venho com a tesoura e eu vou fazer o corte da peça. Aqui eu já vou deixar 2 partes cortadas, tá? Eu já deixei o tecido dobrado, duplo, para poder fazer 2 peças.
Viro o tecido, vou fazer o outro corte, a outra marcação para fazer o corte. Não se preocupe com esse tecido que vai sobrar aqui, porque eu vou fazer outras peças, então todo o tecido que sobrar, ele é aproveitado, tá? E nenhum tecido desse é jogado fora, de maneira alguma. Agora eu vou pegar esse tecido que eu fiz em duplicidade ali, né? Tem 2 no caso. Eu vou pegar e vou dar uma conferida na medida, ver se é isso mesmo. E já vou fazer o corte ali, para deixar as 2 peças separadas. Pronto, aqui com as 2 peças separadas. Vou deixar elas de lado aqui e vou vir com as outras peças que eu vou precisar. Esse aqui é o barradinho de Natal que eu falei, tá? Eu comprei 1 metro. Cada metro desse tecido, ele tem 10 barradinhos de 1 metro, tá certo? Entre um barradinho e o outro, tem uma divisão, então é aqui nessa divisão que a gente vai fazer o corte. São 10 barradinhos aqui. O que que dá pra fazer com esses 10 barradinhos? Dá pra fazer 10 capas de bombona ou 20 toalhinhas de louça, tá certo? Com esses barradinhos. Ou fazer outras coisas mais, né? O que o pessoal mais usa esse barradinho pronto é para fazer toalhinha de louça e para fazer capa de bombona. Eu vou cortar aqui agora. Pronto, cortei. Olha só como ele é lindo. Ele é um barradinho digital muito lindo. A gente encontra esses barradinhos em qualquer loja de tecido, bem nessa época mesmo. Ele é bem propício, tem muita variedade, muita cor. Esse daqui eu comprei numa loja que tem aqui no meu bairro. E é bem lindo. O preço dele é R$ 44,90, se eu não me engano. Tem esse barradinho aqui, que é o que eu vou fazer o complemento dele, né? O acabamento, acima do bordado inglês. Eu vou cortar ele 4 centímetros, que ele é só para fazer o acabamento acima do bordado inglês. Eu vou passar ele, ó, ele vai ficar assim, ó, acima do bordado inglês. Esse é o acabamento do bordado inglês, tá certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Depois de cortar, eu vou dobrar, passar ele pra ele ficar bem certinho. E depois eu vou alfinetar tudo junto pra poder fazer a costura. Aqui eu acerto bem o tecido para ele ficar bem retinho. Esse é um tecido que desfia bastante, então conforme a gente vai passando a mão nele, vai desfiando, tá? Aqui eu vou medir 4 centímetros, vou marcar e vou cortar.
Pronto, eu cortei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar ele aqui, vou pegar o bordado inglês e vou fazer o corte do bordado inglês. Vou medir. Marcar e fazer o corte. Eu vou medir esse outro aqui também e vou fazer o corte. E vou montar a peça para ver como que vai ficar com os dois bordados. O que eu gostar mais é o que eu vou fazer a costura. Olha só que lindo esse bordado. Olha só esse. Muito lindo. Agora eu vou montar e ver qual que eu vou escolher. Vou passar a peça branca, para ela ficar bem certinha. Tem que verificar o lado da peça também, para fazer a montagem da peça. Agora eu vou escolher qual bordado que eu vou colocar. Pronto, esse bordado aqui ficou melhor do que esse, então eu vou escolher esse bordado. Vou passar esse acabamento aqui pra gente poder fazer a costura. Eu dobro ele, vou passando pra ele ficar bem marcado, pra na hora de fazer a costura ele não sair do lugar, tá certo? Todo o processo de costura de uma peça, ele demora mesmo um pouco de tempo, tá? Aqui o vídeo ele vai ficar bem acelerado, mas essa peça aí, pra quem, assim como eu, não é profissional de costura, e também, né, porque eu tô fazendo algo pra casa, né? Eu levei 4 horas para fazer essa peça, né? Montar, separar, cortar o tecido, costurar. Foram 4 horas. Então, acredito que uma costureira vai fazer bem, profissional vai fazer bem mais rápido, né? Então, eu já peguei, já alfinetei a peça, tá? Peguei a máquina de costura, coloquei no ponto reto, tá? Essa minha máquina aqui, ela é uma Singer doméstica, tá? Ela tem alguns pontos decorativos, mas para quem usa em casa, ela é uma máquina muito boa, tá? Aqui na máquina eu já coloquei a linha branca, e daí eu vou costurar essa peça para juntar todos o barrado, para poder depois juntar na peça a peça base branca, tá certo? Agora eu vou vir dar os acabamentos, tá? Vou virar a peça. Agora eu vou passar uma costura aqui para firmar a virada da peça. Isso é importante para que ela não saia do lugar, tá?
Eu vou passar ela pra ela ficar bem certinha, tá? E depois eu venho com a máquina e vou costurar ela aqui pra ela ficar bem certinha, pra que ela não saia do lugar. Pronto, agora eu já alfinetei a parte branca e eu já venho com uma costura aqui. Reta também, branca, linha branca. Pronto, confira a costura, verifique se está tudo certo. E agora eu venho e faço aquela costura de reforço que eu falei antes pra vocês. Aqui, ó, para que o tecido decorativo ali, que serve de acabamento, não faça aquela virada de tecido, tá certo? Pronto. Agora eu venho, ajeito a peça. Agora eu troco a linha, coloco uma linha azul e eu vou fazer um ponto decorativo aí em cima desse acabamento, desse tecido de acabamento. Esse ponto decorativo, além de, claro, deixar a peça mais bonita, ele vai fazer a melhor fixação da peça na base branca. Ele é um pouquinho mais demorado para fazer, né? Até porque essa peça, essa máquina é uma máquina doméstica, então é um pouquinho mais demorado para fazer. Olha só como ele fica lindo. Ele deixa todo um acabamento na peça, tá? Muito bonito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o acabamento no barradinho. Aproveitar que a linha azul tá na máquina e vou fazer essa bainha nesse tecidinho de baixo. Agora eu confiro as medidas da altura para poder fazer a virada do elástico, tá certo? Vou marcar a peça, alfinetar. Vou passar uma costura bem rente ao fim do tecido. E depois vou passar uma segunda costura acima dela. Dentro dessas duas costuras vai passar o elástico para dar o acabamento na base da bomba da bombona. Agora eu vou costurar a parte de cima. Pronto, agora eu vou pegar um alfinete, vou colocar no elástico e vou passar entre essas duas costuras, que ficou ali o caminhozinho, né, que a gente fez a costura. Aqui também uma aceleradinha no vídeo, porque, né, esse é um processo manual que demora bastante.
Finalizando aqui, puxo bem o elástico. Segura a peça ali, né? Agora eu vou costurar essa base da peça. Vou deixar o espaço do elástico. Vou costurar, terminar de costurar. Vou tirar da máquina. Vou ajustar o elástico na peça. Vou arrumar ele, tá? Depois de arrumado, eu vou costurar para segurar o elástico na peça. Pronto, agora eu posso soltar o alfinete, né? Que agora já não tem mais perigo de escapar o elástico. Vou cortar todos esses fios, né? Essas sobras de fios aqui. Pronto, aqui a base aqui a capa do galão de água já tá pronta, tá? Eu acrescentei mais um barradinho embaixo, porque eu achei que faltou um acabamento, tá? Pra minha altura de bombona, ela ficou uma altura boa, tá? Ali, nessa parte onde fica a bomba, ficou bem legal, assim. Eu achei que ficou um acabamento bem legal. Só pra vocês verem, essa parte aqui eu não gravei, tá? Mas eu fiz mais um acabamentozinho aqui. Ó, esse aqui é o acabamento do ponto decorativo da máquina. Tá? Eu fiz mais uma costura aqui embaixo, fiz mais um acabamentozinho. E esse é o nosso projeto.